este é o estado de emergência climática da quarentena climática. Começamos por falar dos recordes batidos ainda no verão passado, recordes de temperatura que levaram a um derretimento de cerca de 600 mil milhões de toneladas de gelo na Groenlândia. Este volume, tal como todos os volumes de gelo que derretem, que estão sob massas de terra, como ocorre na Groenlândia ou na Antártida ou nos glaciares por todo o mundo, leva a uma subida do nível médio do mar. Estes 600 mil milhões de toneladas equivalem a uma subida do nível médio do mar de 2,2 milímetros em todo o globo. A média de derretimento de gelo entre 2002 e 2018 na Groenlândia era de cerca de 270 mil milhões de toneladas, que, como se vê, em 2019 mais que duplicou. Recentemente vamos ouvindo uma certa narrativa de que, de algum modo, este surto de coronavírus é um benefício em termos do combate contra as alterações climáticas, mas é preciso ter bastante precaução na interpretação dos mais recentes dados. Neste momento, a OCDE prevê uma redução do crescimento global entre 0,3% e 1,2% do PIB a nível global, e associado a isso uma redução das emissões de gases com efeito estufa para próximo dos níveis de 2015-2016, portanto uma redução de aproximadamente 1,2%. Seguramente que estas previsões serão atualizadas, mas não podemos iludir-nos. Esta não é a redução de que nós necessitamos. Para manter o aumento de temperatura abaixo de 1,5 graus Celsius até 2100, segundo o relatório de 2018 do painel intergovernamental para as alterações climáticas, precisamos de cortar 50% das emissões até 2030. Isto significa uma redução de emissões de 8% ao ano, o que não pode acontecer por acaso ou por causa de uma flutuação económica ou até de uma pandemia global. É necessário um esforço propositado, é preciso um planeamento e uma implementação de políticas públicas bastante revolucionárias para conseguirmos, de facto, reduzir as emissões na escala necessária para atingir aquele nível de segurança. Por falar nisso, saiu um relatório, Banking on Climate Change, que explica como os 35 maiores bancos de investimento à escala global mantêm um enorme investimento nas indústrias fósseis. Estes 35 bancos colocaram 2,6 bilhões de dólares em indústrias fósseis apenas desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015. Esta análise coloca nos lugares cimeiros vários bancos americanos, sendo o primeiro o JP Morgan Chase, mas depois o Wells Fargo, o Citigroup e o Bank of America. Apesar dos vários anúncios públicos, em particular em 2019, sobre desinvestimento em combustíveis fósseis, a verdade é que o ano passado o investimento em novas explorações aumentou 40%. Nem sequer há uma estabilização do investimento, há um aumento muito significativo do investimento em exploração de novos combustíveis fósseis. Os bancos americanos investiram principalmente no fracking dos Estados Unidos, para a exploração de petróleo e gás. Os bancos do Canadá investiram principalmente na indústria das areias bituminosas no Canadá, enquanto os bancos chineses investiram principalmente na indústria do carvão, na extração e na transformação. Isto significa que há um alinhamento quase total entre governos, entidades financeiras e indústria fóssil. E são estes bancos e são estas indústrias fósseis que veremos nos próximos meses de mão estendida a pedir o resgate das suas atividades económicas, que são claramente suicidas para nós enquanto espécie, e além do mais querem que os Estados peguem no dinheiro público, o dinheiro que supostamente serviria para beneficiar a população em geral, e que utilizem esse dinheiro para continuar a aposta no nosso suicídio coletivo. Embora não haja uma ligação inequívoca entre o coronavírus e as alterações climáticas, a verdade é que há uma ligação direta entre o aumento de doenças e as alterações climáticas, como há uma ligação direta entre o aumento de doenças e a economia extrativista que invade ecossistemas por todo o globo e fragiliza comunidades naturais, favorecendo a expansão oportunista de variadas doenças, vírus, bactérias. Estamos a falar, por exemplo,
do ébola que apareceu no Gabão após o consumo de macacos infectados, mas estamos a falar de muitas outras doenças hoje muito mais generalizadas, como o HIV, como o Marburgo, como o SARS, como o Zika, como a febre do Nilo, como a febre de Lhasa, como a gripe das aves, todas saídas da interação e do cruzamento com animais selvagens em locais remotos. A destruição das florestas virgens para abrir caminho à exploração madeireira ou para a abertura de minas em locais remotos, com toda a infraestrutura a ela associada. Estamos a falar de estradas, estamos a falar de comunidades que têm que ser instaladas para fornecer a mão de obra para essa economia extrativista. Estamos a falar também em zonas urbanas cada vez maiores, na expansão suburbana para locais naturalizados, aumentando a interação com animais e com zonas virgem. Além disso, quando falamos mesmo de alterações climáticas, estamos a falar de uma modificação. Antes tínhamos muitas doenças que estavam limitadas ou confinadas geograficamente por locais e condições climáticas muito claras que não permitiam que se expandissem doenças como malária ou zika para outros locais. Hoje, com o aumento de temperatura, a variação das condições de precipitação, umidade em determinados sítios, as zonas de dispersão geográfica normais estão todas a alterar-se e, portanto, populações que já não tinham imunidade em relação a determinadas doenças vão hoje também sofrer muito mais com doenças que há muito tempo julgavam-se até erradicadas. Quando falamos no coronavírus não há de facto uma ligação direta e inequívoca, mas é claro que a circulação global vertiginosa de bens e pessoas por todo o mundo é o principal motor desta expansão de doenças muito perigosas. O vetor são os humanos numa economia capitalista globalizada que cada vez mais invade os ecossistemas e os fragiliza às vezes a pontos de ruptura. Esta foi mais uma emergência climática e termina aqui o terceiro episódio da quarentena climática do Climáximo. Podes seguir-nos no nosso site, podes seguir-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no Spotify. Até breve.